E pessoal católico ligado no YouTube. Hoje eu trouxe para vocês a reflexão sobre um artigo que está no site da Aleteia chamado Ucrânia reconhece oficialmente que comunismo e nazismo são o mesmo horror. Este artigo foi publicado pela equipe Aleteia no dia 30 de julho. Ele vai falar o seguinte, pegar como ponto-chave de reflexão o país da Ucrânia, que sofreu inclusive muito debaixo da ditadura comunista do século XX, sob Stalin, né? Existe até, se você pesquisar aí no YouTube, documentários que falam claramente sobre o massacre de Holodomor. Assista isso vai ser muito importante, teu crescimento intelectual, porque ele vai te mostrar um lado que você não vai ver nem nas universidades e nem na televisão. Porque é um lado que desfavorece exatamente a causa do espectro esquerdo, vamos dizer assim, da política nos tempos de hoje. É exatamente isso que o artigo quer tratar. O seguinte, se o nazismo cometeu atrocidades e que ninguém pode questionar, vamos dizer assim, monstruosidade que foi esse regime, por que também o comunismo não pode ser identificado da mesma forma, sendo que, na verdade, ele cometeu atrocidades iguais, se não superiores? E é isso então que a Ucrânia, ela colocando em pauta como se fosse a pioneira, né, a fazer isso no mundo. Abre aspas para o artigo. Best-seller internacional, O Livro Negro do Comunismo demonstra com estatísticas que o comunismo do mesmo século não apenas se iguala ao nazismo, mas até o supera. 65 milhões de mortes, né, na China, 20 milhões na União Soviética, 1 milhão no Vietnã, 2 milhões na Coreia do Norte, 2 milhões no Camboja, 1 milhão nos países comunistas do leste europeu, 1,7 milhão na África, 1,5 milhão no Afeganistão. Que hoje em dia a gente não ouve falar mal do comunismo, assim como deveria ser tratado também, assim como o nazismo é tratado. Por que o comunismo não é tratado com o mesmo teor? Então, abre aspas para o artigo. Em artigo publicado neste 27 de julho, no site da Fundação para a Educação Econômica, o autor John Miltimore observa que os horrores da Alemanha nazista e os horrores do comunismo do século XX ainda são vistos de maneiras diferentes, o que causa grande frustração em quem vê a dissonância cognitiva no tratamento dado à foice ao martelo em comparação com o tratamento recebido pela suástica. Agora uma frase de George Orwell. Todos são iguais, mas alguns são mais iguais que outros. Vale lembrar aqui que os regimes comunistas, ao longo do século XX, perseguiram cristãos e até hoje, né, nos países que se perdura ainda esse regime, os cristãos eles são mortos simplesmente por serem cristãos. Pelo cristianismo não ser compatível com esse regime político instalado naquele determinado país. E aqui no Brasil ainda existem cristãos que defendem ditaduras como estas. No mínimo, são pessoas que ainda não conheceram, que ainda não têm o conhecimento do que realmente é esse regime, ainda não entenderam muito bem o que é o regime comunista. Abre aspas para o artigo. 3,9 milhões de ucranianos morreram de fome. Na década seguinte, os que na Ucrânia sofreram o domínio de Hitler enxergam pouca diferença entre as atrocidades dos nazistas e as atrocidades dos comunistas. E também vai dizer nesse mesmo artigo que o próprio Papa Francisco ele já citou, né, em uma fala dele esse massacre comunista cometido contra os ucranianos no ano de 1932, que é o massacre de Holodomor, e abre aspas aí para o artigo. No Ângelus Dominical, de 26 de novembro de 2017, o Papa Francisco recordou explicitamente os cerca de 3,9 milhões de vítimas da fome provocada deliberadamente nos campos da Ucrânia pelas políticas do ditador comunista Joseph Stalin, da antiga União Soviética, entre 1932 e 1933, para coletivizar as fazendas de gado e terras agrícolas. Que nós possamos tomar consciência disso, então, e refletir um pouco melhor sobre isso, né? No nosso país ainda, o comunismo ainda é visto como algo interessante, né? Enquanto o nazismo é criticado, sendo que os dois, né, devem ser criticados da mesma forma, onde os dois são formas equivalentes do mesmo terror, que é um genocídio humano em nome de uma causa
política.